Olá, eu sou o Jorge Paulos e seja bem-vindo à Biblioteca do Entretenimento. No vídeo de hoje eu vou falar, como havia prometido, de Jojo, mais precisamente eu vou contextualizar a época onde a primeira parte se passa, Phantom Blood, assim como trazer algumas curiosidades sobre a franquia também. Eu pretendo fazer uma série de vídeos a respeito de Jojo e eu não prometo para as outras partes dessa série daqui do canal, mas pelo menos para a primeira parte não vai conter spoilers, beleza? Então você pode. Eu derrubei o caderno aqui onde eu tô segurando algumas partes do roteiro. Mas basicamente, se você ainda estiver assistindo Jojo, se você ainda pretende assistir, pode ficar tranquilo que eu não vou spoiler, não vou estragar sua experiência com a franquia, beleza? Então vamos começar o vídeo. Jojo's Bizarre Adventure, em japonês Jojo no Kimi no Nabuken, é um mangá criado por Hirohiko Araki e publicado pela primeira vez na revista Shonen Jump em 1987. Essa revista Shonen Jump é a mesma que publica os mangás de Dragon Ball, One Piece, Boku no Hero e Hokuto no Ken, que apesar de já ter um anime que já terminou, ele era contemporâneo à primeira parte de Jojo. É até curioso de se citar, porque na época onde Jojo, as primeiras três partes de Jojo foram publicadas, era a época onde caras como Sylvester Stallone e o Arnold Schwarzenegger estavam na moda. E o Araki, criador de Jojo, até chegou a citar que esses caras foram inspiração para a anatomia de Jojo. E não só a anatomia de Jojo, dos primeiros três partes, é icônica, como também existem outras coisas na franquia que são icônicas, como o design andrógeno de alguns personagens e as poses. E aí entra uma coisa interessante, é que enquanto a anatomia dos personagens é bastante masculina nas primeiras partes, as poses elas têm um jeito mais afeminado, vocês pararam pra perceber. E isso representa um contraste que tem na franquia. E é até interessante porque a gente tem personagens na franquia que eles são todos bombados e eles têm, por exemplo, usam roupas que tem um jeito mais, por exemplo, andrógeno, mais metrosexual. Um exemplo dentro da franquia é Polnareff, da terceira parte. E é curioso porque já vi pessoas dizendo que ele parecia, vocês sabem o que? Parecia meio, vocês devem ter entendido. E quando a gente descobre que na verdade não, o Polnareff ele se interessa por mulheres. Só que ele usa aquele estilo dele. Há uma coisa interessante que tem na franquia Jojo. Ainda, segundo Hirohiko Araki, o criador da franquia, uma das grandes inspirações para ele teria sido o livro do britânico Arthur Conan Doyle, chamado de Sherlock Holmes. Todo mundo aí conhece Sherlock Holmes, né? Então acho que eu não preciso explicar muito bem o que ele era, né? Um detetive e tudo mais, vocês já sabem. E Araki, ao ler esse livro, apesar de não ter sido a única inspiração dele, foi a maior inspiração. E se vocês olharem nos personagens de Jojo, você percebe que realmente eles têm muito um jeito meio de detetive. Alguns eles são bastante inteligentes. A galera até faz uma piada dizendo que parece MacGyver, que do nada os caras vêm com os planos mirabolantes para derrotar algum vilão. Além de mangaka Araki Sensei, que é como chamam o Hirohiko Araki, para quem não sabe, também chegou a escrever um livro. Esse livro é intitulado como, eu tô aqui com papel para ler, porque sinceramente eu não ia conseguir decorar isso aí, mas Manga in Theory and Practice: The Craft of Creating Manga, que traduzido significaria algo como mangá na teoria e na prática, a arte de criar mangás. E nesse livro, o Araki ele cita como algumas curiosidades da criação de Phantom Blood. Só que, mais precisamente, em determinado momento, ele chega a citar como foi que surgiram as poses dos personagens de Jojo. E aí que entra uma coisa interessante, é que ele se inspirou quando ele estava em uma galeria em Roma, que basicamente Jojo é cheio de referências à Itália. Você que já assistiu ou que pretende assistir logo vai perceber isso daí. Praticamente toda parte tem que ter alguma referência à Itália, ou pelo menos vai ter alguma cena na Itália em específico, ou alguém italiano. Mas Araki, enquanto ele estava na Galeria Borghese, lá em Roma, ele viu uma estátua intitulada como Apollo e Daphne, que
Pra quem não conhece, Apolo e Daphne é uma lenda, um mito envolvendo o deus grego Apolo e uma ninfa chamada Daphne. Eu vou deixar aqui na descrição um vídeo só a respeito disso daí, beleza? Pra você que não conhece, você pode conhecer, porque é uma história bem legal, é mitologia grega, eu acho que todo mundo deveria saber e eu tô estudando esse assunto esses dias. Mas, continuando, quando ele viu essa estátua, o Araki ele disse que ele sentiu muita intensidade. Dá pra ver que ele é um cara que ele gosta muito de artes, né? E assim, ele sentiu muita intensidade daquelas poses e tudo mais. E vendo aquilo foi inspiração pra ele pra criar essas poses exageradas que Jojo tem, essas poses totalmente icônicas. Tanto que muita gente imita quando vai fazer cosplay, imita, às vezes não precisa nem estar fazendo cosplay, mas vai imitar as poses de Jojo, que são as poses bem doidas aí, enfim. Vocês sabem. Tá, mas agora a parte que todos vocês esperavam, né? A contextualização da Inglaterra de Phantom Blood. A primeira coisa que é necessário ressaltar é que a história se passa na era vitoriana, final do século XIX, na Inglaterra. A era vitoriana se dá o nome por causa da rainha Vitória, que para quem não sabe era uma rainha que foi bem influente. Só para você ter uma noção assim da influência dela, muitos dos príncipes da Primeira Guerra Mundial, por exemplo, tinham parentesco com ela, ou eram netos, ou alguma coisa do tipo, sabe? Tipo, a Primeira Guerra Mundial é dita também como uma luta entre primos, praticamente. E, além disso, existe um estilo de literatura chamado estilo gótico. Sim, esse mesmo, só que não se referindo àquelas bandas de caras com roupa ultra trevosa, entendeu? Para invocar o Satã. Não, não é isso. Na verdade, estilo gótico era um estilo de literatura que envolvia muito terror, por vezes romance, drama, havia muitos castelos, por exemplo. Quando tinha alguma ilustração, quando eles iam fazer artes, era geralmente um cenário bem obscuro. E algo interessante é que essas histórias algumas vezes envolviam cavaleiros. E é interessante porque o primeiro Jojo, chamado Jonathan Joestar, ele deseja muito ser o que ele chama de gentleman, ou gentleman, que seria um cavalheiro. Para explicar melhor para vocês, cavaleiro é um soldado, né? Alguém que anda a cavalo, que monta um cavalo, enquanto cavalheiro seria um homem gentil, um homem que ajuda as mulheres, que é educado e tudo mais. Compreenderam? Beleza. Então, enquanto o Jojo, primeiro Jojo, ele tem isso daí, é interessante ressaltar uma certa similaridade com histórias de cavaleiros medievais, entendeu? Cavaleiros medievais, na verdade. Pera aí que eu tô... Deu uma coisa ruim aqui. Tá. Cavaleiros medievais. E dá pra perceber que o estilo dele, a forma que o Jojo age, é justamente de herói medieval, entendeu? De aquela coisa, eu sou muito educado, sou um cara educado com as mulheres, que vai derrotar o grande vilão e tudo mais. Além disso daí, que essa característica do Jojo, outra coisa também, falando agora do vilão, é que muitas pessoas conseguem ver um paralelo, conseguem traçar um paralelo entre Jojo, a primeira parte, né, Phantom Blood, e o livro chamado de Drácula, que eu esqueci o nome do autor, vai estar o texto aí, mas bem aqui, beleza? Mas o Conde Drácula, né, o livro Drácula, ele é um livro de literatura gótica, e justamente muitas pessoas que leram Drácula dizem que ele é muito parecido mesmo com Jojo. Ou melhor, o Jojo é muito parecido com o Drácula, porque Drácula veio primeiro. Um filme que parece em Drácula, parece ter sido inspirado, baseado no Drácula, e que vocês podem assistir porque ele é domínio público, que vai estar aqui na descrição, é o filme Nosferatu, que é um filme de 1922, um filme mudo, que também fala de um vampiro. Enfim, vocês podem assistir aí, eu vou deixar aqui na descrição para quem tiver interesse. Outra curiosidade, dessa vez envolvendo o segundo episódio de Jojo, é que nessa época, na Inglaterra, estava acontecendo, muitos esportes surgiram. Não necessariamente eles surgiram, eles já existiam antes, mas na Inglaterra foi que surgiram as primeiras regras, as primeiras associações para regulamentarem esses esportes. Um exemplo de esporte muito famoso aqui no Brasil, que surgiu não surgiu na Inglaterra, na verdade surgiu na China há sei lá quantos milhares de anos atrás.
Só que foi na Inglaterra onde houveram as primeiras regras, por assim dizer, e as primeiras versões modernas, é o futebol. O futebol que a gente joga hoje, as regras deles surgiram na Inglaterra do século XIX. Mas não é só isso, a gente tem esportes como o tênis de mesa, chamado também de ping-pong, cricket, entre outros esportes. E no segundo episódio do anime, que eu não sei em qual capítulo seria, não sei nem se essa parte tem no mangá, mas enquanto o Jonathan joga esse jogo, algo interessante de se citar é que ele está jogando um jogo que tanto é competitivo quanto é cooperativo, que eu não lembro, o nome do jogo era Rugby, isso aí mesmo, Rugby. Eu ia dizer que eu não lembro, mas eu me lembrei. Então, enquanto ele joga Rugby, dá pra se notar que ele é um jogo que é tanto competitivo quanto cooperativo, assim como o nosso futebol é. E aí que entra uma coisa interessante, é porque nessa época os jogos eles estavam tendendo muito para isso, a serem mais cooperativos, a terem mais essa coisa de um time se ajudando. Isso é algo da época em que esse anime se passa. Além disso, vale ressaltar também que esse Jojo faz uma referência a Jack Estripador. Para quem não sabe, Jack Estripador ele é considerado um dos grandes mistérios da história. Porque o Jack Estripador, ele aparentemente existiu um Jack Estripador, só que aí que entra a questão, ninguém sabe quem é ele, ninguém nunca encontrou esse cara. Então é um dos maiores mistérios do mundo policial até hoje. E ele aparece em Jojo, inclusive ele se torna um dos servos do vilão principal. Outra coisa interessante é que existe um certo nível de retrofuturismo em Jojo. Para quem não sabe, retrofuturismo seria você pegar, por exemplo, sei lá, vamos selecionar o ano aqui, 1980, e vamos supor que em 1980 a gente já tivesse Netflix. É uma espécie de retrofuturismo. Ou sei lá, se em 1980 já tivessem robôs tipo esses da Skynet, entendeu? Apesar de que basicamente teve, só que foi no cinema. Mas imagina que tivesse um desses, beleza? Isso aí é retrofuturismo. E Jojo tem isso. Só que, pelo menos em Phantom Blood, a gente só tem apenas uma cena disso, que é quando o Jojo ele vai para uma das favelas, por assim dizer, de Londres. E ele encontra o Speedwagon. E o Speedwagon ele tem um chapéu que tem umas serras e sai voando. Isso daí é um elemento steampunk, que é uma espécie de retrofuturismo, um gênero de retrofuturismo, onde se pega, por exemplo, um cenário do século XIX, por exemplo, e coloca coisas do futuro, ou então coisas da nossa atualidade. Tipo um celular sendo usado na era vitoriana, vocês conseguem entender? É basicamente nesse nível. Existe um escritor, inclusive, que ele escreve muitas histórias assim, futuristas, apesar de não ter sido, apesar dele não ter pensado em steampunk, porque ele vivia naquela época lá do século XIX na França, ainda assim o trabalho dele é considerado por alguns autores steampunk, ou pelo menos o fundador desse gênero, que seria o Júlio Verne. Se vocês quiserem, vocês podem pesquisar a respeito dele, e talvez vocês gostem dos livros dele, ou usem para aprender francês, sei lá. Mas tá aí a recomendação. Nesse lance de Jojo e retrofuturismo, eu vou falar mais a respeito quando eu estiver falando da parte 2 e da parte 3, que é onde tem, por assim dizer, mais alguns elementos assim, tá? Apesar de Jojo não ser assim cheio de elementos do tipo, cheio de momentos retrofuturistas, ainda assim está presente. E eu vou citar, inclusive, tem algumas curiosidades bem interessantes a respeito desse assunto nas outras partes. A última coisa que vale ser citada a respeito de Jojo é que em determinados momentos eles citam periferias e favelas nos centros urbanos, principalmente Londres. E aqui entra uma coisa interessante para ser citada a respeito disso daí, é porque Jojo se passa justamente na época da segunda revolução industrial, né, da segunda era industrial. E quem estudou já história deve saber que era uma época onde as condições de trabalho assim, elas não eram muito amigáveis para o trabalhador. Você que de repente trabalha 8 horas por dia, saiba que teve uma época onde você podia trabalhar até 18 horas. E se você é criança e está reclamando que você vai para o colégio, saiba que você também tinha que trabalhar para ganhar muito pouco. Às vezes o dinheiro que você gastava ia voltar para o seu chefe. E é interessante porque Jojo, apesar de não explorar esse assunto totalmente, ele cita um pouco de como havia essa vida de pobreza. Um bom exemplo disso aí é justamente o personagem Speedwagon, que eu só não vou falar muito aqui para não dar spoilers, mas
Você que já assistiu Jojo, apenas pensa no Speedwagon, de onde ele veio, que ele veio de uma dessas favelas. Agora pensa no Speedwagon posteriormente na franquia. Além disso, outra coisa que dá pra ser citado é que nessas favelas geralmente acontecia assim, havia muitas pessoas que dormiam umas em cima das outras, as condições de vida eram bem ruins, né, obviamente. E uma coisa interessante é que se passavam muitas doenças. E aí que entra mais uma coisa interessante, é que justamente essa migração dos campos, né, do lugar rural para os centros urbanos ajudou a consolidar a língua inglesa como a gente conhece hoje, porque a língua inglesa ela era muito diferente da primeira versão dela. A primeira versão da língua inglesa da era medieval, até mesmo antes disso, parecia muito alemão, e o inglês ele foi evoluindo até ficar mais simples. E essa imigração para os centros urbanos da Inglaterra ajudou ainda mais a consolidar o inglês que a gente conhece hoje. É uma curiosidade interessante, apesar de que isso não. Eu solucei de novo. Apesar de que isso não vale apenas para a Revolução Industrial, tá? É uma coisa que também acontecia em outros tempos, mas vale a citação aqui. Se você gosta desse assunto, tem uma série, eu confesso que é uma série que eu vou assistir ainda até o final, porque eu quero gravar algum vídeo a respeito, mas eu confesso pra vocês que pelos poucos episódios que eu assisti, eu achei um pouco fraca, mas eu sei que nem todo mundo pensa assim, então a gente assiste até o final, que é Peaky Blinders. Peaky Blinders, apesar de se passar já no século XX, né, início do século XX, ainda explora um pouco sobre isso daí, sobre esse estilo de vida lá para aqueles tempos do final da Era Vitoriana, ou Era Vitoriana, na verdade já não é mais final da Era Vitoriana, é depois da Era Vitoriana que Peaky Blinders se passa, mas fica a recomendação aí para você. Outro filme que dizem que fala sobre esse assunto, apesar de eu nunca ter assistido, eu confesso para vocês, é o filme Os Miseráveis. Pelo menos o meu professor na aula de história a respeito desse assunto falava muito sobre esse filme, que também é livro. Então se você quiser aí, já tá aí as minhas recomendações, tá? E é isso, esse foi o vídeo de hoje. Não se esqueça de se inscrever, deixar um like aí pra ajudar o canal. A gente agora vai ter vídeo toda semana, tá? A frequência de vídeos vai cair um pouco, só vou poder fazer um vídeo por semana, até porque agora eu quero fazer uns vídeos mais bem elaborados, com roteiro e tudo mais, tá? Esse vídeo em si já teve roteiro, já fiz algumas pesquisas, as fontes vão estar aqui na descrição para quem quiser ver. E é isso, espero que você tenha gostado. Se tem alguma coisa que você discorda, alguma coisa que eu falei errado, coloca aí, tá? Pra eu poder colocar na errata, corrigir, evitar que mais erros assim aconteçam. E é isso, a gente se vê no próximo vídeo, na próxima semana. Falou!